a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã. Essa manhã maravilhosa, manhã de domingo. Esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. E agradecer ao nosso Deus pelas nossas vidas. E nessa manhã, onde nós estamos no melhor lugar que poderíamos para estar, que é a casa do Senhor, primiciando a Deus com as nossas vidas. Oh, maravilhas fazes tu, Senhor. Nesse domingo é o domingo da ceia do Senhor, o dia de nós renovarmos a nossa aliança com o Pai, mas com a certeza que todos os dias nós precisamos estar renovando a nossa aliança. Todos os dias o pedido de perdão, a entrega total ao Senhor, entregar a Ele a nossa vida, o nosso coração, aquilo que nós não conseguimos nos desligar, mudar em nós, que está difícil para nós, entregar nas mãos do Senhor e pedir a Ele que Ele venha, sobre as nossas vidas, que Ele venha operar um milagre nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, porque nós precisamos estar renovados e fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Orar é falar com Deus. Você que está aí na sua casa, bom dia, paz seja com você, com a sua família. Nós estamos iniciando o nosso culto desta manhã. Orar é falar com Deus. Então comece a falar com o Senhor. Vamos começar pedindo ao Deus eterno perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, os nossos erros. Oh Deus, as nossas fraquezas, aquilo que nós muitas vezes não conseguimos nos libertar, mas nós clamamos ao Senhor que venha nos ajudar, que venha estar na vida de cada um de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, pensamentos, atitudes, falas que não agradam ao Senhor, mas nós pedimos perdão a Deus. Oh Pai amado e Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará, porque sabemos que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Agradecer ao Senhor por essa porta aberta, a casa do Senhor, o melhor lugar onde podíamos estar nessa manhã, primiciando ao Senhor com as nossas vidas, ó Pai. E que nessa manhã, ó Pai, o sangue de Jesus venha ser derramado sobre essa igreja, derramado sobre o interior de cada um de nós. Oh Espírito Santo, muda tudo de lugar. Faça uma limpeza que precisa ser feita dentro de nós. Em nome de Jesus. Que nessa manhã possa haver cura, libertação, salvação, um avivamento na tua igreja. Em nome de Jesus. É que nós oramos, entregamos o culto dessa manhã das tuas mãos. Toma o controle e toma a direção. Queremos também entregar nas tuas mãos, ó Deus, a nossa nova semana, Pai. Que seja tudo guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Usa, Espírito Santo, a vida do mensageiro, que vai estar trazendo a tua palavra ao coração da tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome. Digno de glória.
de Jerusalém.
Tem a bênção, porque a igreja é uma porta do céu. Mas
a pessoa não vem na porta do céu buscar, então ela fica sem. Porque Deus não vai deixar que toda vez que alguém por uma porta e te entregar a bênção. Vocês veem que o pastor, que nem na quarta-feira, né? Eu ando passando pelos corredores, deixando a bênção que Deus determinou para aquele dia. Quem está aqui recebe, quem não está, não recebe. Não recebeu. Então, depois você passa lá, que agora não, que agora eu estou falando, explicando. Passa lá para marcar na sua cartela a quarta bênção, que é a chamada descanso, que é a quarta bênção que nós estamos. Então, vira em direção da sua casa e vamos agora ministrar esta bênção para o da nossa casa. Vamos lá. Glória. Essa para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesta campanha maravilhosa, 7 passos para a vida vitoriosa, com a bênção para a família, a bênção da família, que nós já estamos na quarta bênção. A bênção desta semana é chamada a bênção do descanso, que tem pessoas, ó Pai, que não tem descanso em casa, é só mesmo trabalho mental, psicológico, porque, ó Deus, os membros da família não dão descanso, trazendo má notícia, sofrimento, angústia, dificuldades. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem, ó Pai, derramar a tua bênção, para que em nome de Jesus, o que tiver, ó Pai, atrapalhando esta pessoa de chegar em casa e calçar um chinelo, uma bermuda, uma roupa mais leve, porque vem do estresse do trabalho, muitas vezes, ó Pai, do transporte, da sua ida, da sua volta, mas agora ela entra em casa e ela quer relaxar, descansar, porque a bênção do Senhor está na tua casa. Mas o inimigo, ó Deus, tenta trazer sofrimento e angústia, onde muitos nem gostam de voltar para casa. E quando pensa em voltar para casa, ela logo vem à mente a tortura, a dificuldade, a falta de entendimento, as outras bênçãos que já foi ministrada, unidade, comunhão, e também, meu Pai, a prosperidade. Então hoje, Senhor, vai de encontro agora dos nossos lares e alcança, meu Deus, os familiares que já casaram e têm um novo endereço, mas o problema deles continuam desabando no endereço dos seus pais, dos seus avós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, venha com a bênção que liberta, que tira, Senhor, todo o mal, que faça, ó Deus, da casa de cada um de nós um pedaço dos céus, um lugar, ó Deus, onde a tua bênção se faz presente, atua com intensidade, em nome de Jesus. Cuida, meu Pai, dos familiares de todos nós, e assim, ó Pai, eu entrego também a nossa família quadrangular, ou Santa Cecília, que nós possamos vir para a casa do Senhor, a congregação,
e encontrar descanso aqui. Em nome de Jesus. E não desespero, nem inimizade, mas encontrar, Senhor, tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga assim comigo: eu tomo posse desta vez para a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela família. Oh, glória. Amém. Aleluia. Sai, meu Deus, todo feliz. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Glória a Deus. Onde a palavra diz: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, bom ânimo, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. E lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vai, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. Amém? Glória a Deus. Podem assentar, você fica de pé. Glória a Deus por isso. Nós agradecemos ao Pai por este momento que Ele nos concede de poder estarmos aqui nessa oportunidade, nesta manhã de domingo, no primeiro culto do dia, que logo mais à noite nós temos o segundo culto. E por isso nós agradecemos ao Senhor pela bênção e oportunidade que Ele nos concede nessa oportunidade, nesta manhã. Hoje é um dia especial, que é a ceia do Senhor. É o dia que nós renovamos a nossa aliança com Ele. Dentro de alguns instantes, quando nós entrarmos por esse corredor para receber a unção diante do altar e pegar o alimento, que é o resumo, da Páscoa, os ingredientes da Páscoa que Jesus resumiu em apenas dois: o pão e o suco da videira, porque agora nós
estamos na graça, Novo Testamento, a gente possa entrar pela fé, disposto a esse último passo da palavra profética, que é obedecer. Obediência ao Senhor em tudo. Como nós aprendemos no passo chamado o segundo passo, que é a fé com a obra. A primeira obra da fé é obedecer a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Nós obedecer a Deus. Quando fala tudo é tudo, não é? Ah, vou obedecer a Deus só naquilo que eu acho que me convém. Então você está na visão da palavra, da Bíblia, porque é obedecer a Deus acima de tudo. E o segundo passo para uma fé vitoriosa é amar a Deus acima de tudo, até da nossa própria vida. Diz o Senhor Jesus: aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aquele que ama teu pai e tua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Que ama seu filho, sua filha mais que a mim, é digno de mim. E assim ele vai dizendo: quem ama mais as coisas daqui dessa terra, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque aquele que perder a vida por minha causa, pela minha palavra, achará. Vai achar a vida. Mas aquele que tenta, achar a vida aqui na terra, vai perder. Porque ele está tratando da vida eterna, a salvação, a nossa vida eterna. Que é um dos maiores motivos por que nós estamos aqui, neste domingo. Para tomar ceia, para carimbar o nosso passaporte para a eternidade. Porque ninguém entra em outro país se não tem o passaporte carimbado, né? O passaporte em dias e o registro. E nós estamos preparando para o reino eterno. Então ninguém vai entrar no reino de Deus se não tiver com o passaporte e o seu registro em dia. Se você não tiver, você não vai entrar. Ah, eu sou gente boa, sou gente fina, pago meus compromissos, pago meus impostos. Você dá a César, mas o que é de Deus você não tem dado. Você dá a César aqui na terra. Você cumpre o seu compromisso como cidadão. Mas nós, a partir do momento que aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, nós também se tornamos cidadãos do céu. E assim nós somos representantes do Senhor aqui. E como representante dele aqui, nós precisamos estar bem aqui para continuar lá. Por isso tem a ceia, para renovar, para poder avaliar como nós estamos, como eu tenho andado com o Senhor aqui na terra, como eu tenho vivido com o Senhor. Tem a ceia. O Senhor olhar para mim, para você e sabe aí, está carimbado no final. Ou o carrinho está rejeitado. Primeira coisa, se tem alguém aqui hoje que não é batizado, você precisa batizar ainda. Porque o primeiro passo para a gente ser salvo é crer. Você tem que crer. Segundo, aceitar. Terceiro, arrepender. O quarto passo, batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Se você não é batizado ainda, o que você está esperando? A ceia para você que não é batizado é como aquele remédio que não vai fazer efeito nenhum. Já viu que tipo de remédio que não faz efeito nenhum? Então é para quem não é batizado, para quem está na ceia. Você não crê, você não crê. Você pode participar, porque a ceia não é da igreja quadrangular, não é do pastor Marcos, não é de uma igreja específica. A ceia é do Senhor. E você participa se você quiser. É você que examina a si mesmo. Mas tenha consciência, porque a gente está orientando. A ceia é para você relembrar o seu batismo, o dia que você
tomou posição diante de Deus e nasceu de novo. Morreu com o mundo, com o pecado, com o diabo e nasceu para o Senhor. Então a ceia é para isso. Se você não fez isso ainda, você pode dar ceia se quiser. Isso é problema seu. Só vai chegar lá na frente, quando você ficar de fora, aí vai dizer assim, Senhor, eu comi na tua presença. Eu comi na tua presença, vai dizer, não te conheço não. Seu nome, deixa eu ver se seu nome está aqui no livro. Não está. Você não me aceitou como o salvador da sua vida. Senhor, eu ensinei nas ruas, quer dizer, panfletou, levou folheto, a gente entrega aí, você foi entregando, o pessoal vai dizer, não te conheço. Você foi uma placa indicativa, você só indicou, mas você não estava em mim. Se alguém veio em mim pela tua vida, não foi porque você estava em mim, foi porque você só indicou isso. Não te conheço. Porque você não afastou da tua vida a iniquidade. O que é iniquidade? Dureza de coração. É dureza de coração. Então uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica e escuta falar de batismo, salvação, isso e aquilo, e não toma posição, porque o coração está cheio de iniquidade. Você não acredita. Para batizar, pode o batismo estar no quarto passo, numa escada, num total de 7 degraus, está um quarto, está no meio. Você subiu 3, que você acredita, que você aceitou e se arrepende. E agora você batiza. Vai ter mais 3 para subir. Qual os outros 3? Se converter. Porque se quando Deus está dando tempo para nós aqui na terra, nós temos que procurar se converter. Porque senão a gente fica com uma cantarrada, a gente fica dando mau testemunho dentro de casa e lá fora para as pessoas. Porque não converte, não muda o jeito de ser, pensar e agir. Confunde franqueza com falta de educação. Confunde dificuldade com ruindade. Porque tem gente que é ruim para pagar as coisas, ruim, aí vai pensar de crise, aí pede dinheiro emprestado, não paga, até tem nome de igreja, não paga, faz serviço mal feito e não vai lá para consertar. E assim vai. Mau testemunho. Mau testemunho. E o mundo aí fora não perdoa. Sabe que você é crente, sabe que eu sou crente, mas quer ver o melhor de nós, porque eu estou na luz. Qualquer pisãozinho errado, pessoal lá o crente lá. Por isso que eu não vou para a igreja. Na parte, eu não vou. Vai cá, tem um que não presta. Tem um vizinho meu que é o nosso Deus. Tem um colega meu de trabalho de misericórdia. Aí. Oi. E essa turma, além de atrapalhar os outros ser salvos, eles vão também. Porque a Bíblia diz assim, ai daquele, que é inevitável o escândalo, é inevitável. Mas ai daquele que o escândalo vem através dele. É melhor que ela marca a pedra do pescoço, pula no mar com a pedra e tudo. A Bíblia fala isso. É melhor fazer isso do que ficar dizendo que é crente, que é evangélico, que é protestante, fazendo besteira aí. Né? Por isso tem a ceia é pra gente. Meu Deus, como é que eu digo? A ceia é para te avaliar. Você avalia para comer o pão e tomar por casa. O apóstolo Paulo, ele escreve em Coríntios 11, examina, pois, o homem a si mesmo, para comer o pão e beber o cálice. Examina-se a si mesmo. Porque quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe condenação para si mesmo. Eis a razão que está muito fraco e doente entre vós, e não poucos que dormem. O que é dormir? Tem uns que dormem mesmo, puxa a cara. Mas tem uns que dormem no tempo. O tempo. Já se passaram tempo e você ainda não tomou posição diante do Senhor como crente. Depois vem o 6º passo. O 6º passo é frutificar.
dá fruto. Nós aprendemos qual é o fruto: orar, jejuar, participar, contribuir, que é com os dízimos e as ofertas, e ganhar almas. Não esqueça disso, ganhar almas. Porque senão, a própria palavra vai cumprir na tua vida. O ramo que produz, o Pai limpa. Meio que não produz, ele corta. Corta. Porque ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Ele corta. Então, sexto parte. E o último? Não, como é que é o último, pastor? O último é perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você vê que eu não estou lá nesse livro aqui, não sei. Mas está tudo aqui e aqui. Porque isso eu guardo aqui e guardo aqui. Se eu parar aqui agora e começar a ver o microfone sem que descer e começar a perguntar a cada um de vocês qual o 7 passos para a salvação, você teria capaz de responder? Pensa nisso. Qualquer dia pode até fazer isso. Né? Vamos descer e perguntar a todo mundo os 7 passos para a vida vitoriosa, ou os 7 passos para a salvação. E cada um tem que falar. Claro que os últimos vão pegar os primeiros. Quando é assim, só pega uns 2 ou 3. Pega todo mundo. Escolhe a meio, né? Você, irmão, você sabe qual os 7 passos para a salvação? Tem isso. Ó, gente, não fala isso, ó. Desde o princípio. O que é isso? Que é isso? Quando eu era menino lá no milionário, tinha um menino lá, colega, né? Assim, vizinho. E foi apelido. O apelido dele chama José. Mas a gente chamava ele de Zé. Zé. José. O resto do nome não é nada. Ele era José. E aí nós apelidamos ele de Zé Mindá. Porque tudo que via na mão da gente, ele pedia. Aí ele também dizendo, olha o Zé Mindá aí, lá. Né? Porque tudo que via na mão da gente, ele chegava e falava assim: que isso? Mindá? Tudo que via na mão da gente, ele pedia. Né? Engraçado que uma vez eu virei no barreiro, já, né? Nós já grande, jovem, né? Virei no barreiro. Mas menino abraço. Tem muito tempo que ele não via. Mas eu chamei de Mindado, só José. Mas o apelido dele era Zé Mindado. Porque qualquer coisa que você está na mão, você está comendo na mão e fica junto. Que isso? Mindado? Vai boa para ele, né? Você só para descontrair, porque o papo é sério. Né? O que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque para perseverar, permanecer até o fim, não está sendo fácil. É problema sobre problema, dificuldade sobre dificuldade, batalha sobre batalhas, mas você e eu temos que superar tudo isso pelo Senhor e para o Senhor. Bom, vamos então para a palavra de hoje, que é os 7 passos para a vida vitoriosa, e nós estamos no terceiro passo. Primeiro, foi o passo de querer e ouvir a voz de Deus. Você tem que querer e ouvir. Quem quiser ouvir a Deus, comerá o melhor dessa terra. Isaías 1,19. O segundo, a fé. Porque aquele que tem fé, tudo é possível. Tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível. Porque fé é convicção, é certeza do que você quer e que você espera. E o passo de hoje é chamado o passo de definir diante de Deus aquilo que Ele quer. Eu lembro de uma frase dita pelo pastor Wellington. Ele sempre falava isso com a gente em reunião de pastores. Ele dizia: quem não sonha nem projeta não chega a lugar nenhum. Ele fala para nós pastores, né?
sonha. Pastor, você não sonha para você, para sua família. Você não sonha para o teu ministério, para a igreja que você pastoreia. E nem projeta, você não chega a lugar algum. E essa frase eu venho carregando comigo. Por quê? Porque é uma frase verídica. Porque a pessoa, ela não tem sonho. Ela não projeta. Então ela não vai chegar a lugar algum na vida. Vai ficar aquela vidinha a vida inteira. A vida inteira aquela vidinha. Porque ela não tem isso na sua vida. E nesse passo de hoje, eu passo a definição. Porque o Senhor, mesmo sabendo o que eu quero que você quer, o que nós queremos, Ele espera a gente definir. Porque antes que a gente peça alguma coisa, Ele já sabe da nossa necessidade. Porque cada fio de cabelo que você tem aí na cabeça, já estão contados. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Quanto mais aquilo que passa dentro de nós. Vocês lembram dos 40 dias de milagre? Da gente só pensar, não falar nada, eu só penso. Porque Ele conhece meu pensamento e esquadrinha o coração. Então o Senhor sabe do que a gente precisa, necessita e o que a gente quer. Mas uma coisa que Ele espera, a gente fale, converse com Ele, diga para Ele. Por isso que a ceia representa comunhão. Comunhão é conversar, é falar e ouvir. Falar e ouvir. E Deus espera isso daquele que Ele criou com a sua imagem e semelhança. Então Deus, Ele se alegra quando a gente demonstra inteligência. Que inteligência Ele colocou no ser humano, a sabedoria dele, que é dom. Mas inteligência, nós nascemos com ela. Estava vendo ontem num programa, uma parte que eu vi num programa de televisão, o pessoal dando testemunho de um jovem na igreja da Assembleia lá no Rio. Hoje ele é já adolescente jovem, mas desde criança ele já tocava. Ele ia nas festas, aí com esse pratinho ele virava de cabeça para baixo e ficava lá batendo, e ele tinha ritmo. Aí de repente foi, de repente ele pegou o violão do pai dele e começou a tocar. Já, né, assim, junior, ele começou a tocar, sem aula, sem nada, ele começou a tocar com aquele violão. E um dia, passando na rua, ele viu um homem juntando, pegando latinha, coisa. Aí perguntou a mãe dele: o que esse homem está fazendo? Ele está juntando para vender, para sustentar a família dele. Então já sei. Para me comprar um instrumento para mim, o que eu vou fazer? E assim ele começou a fazer, juntar latinha, pegando coisas, juntando, e foi comprando coisas, instrumento na qual ele foi se adequando a todos eles. E ele começou a tocar várias coisas, claro, isso, piano, mas o instrumento que ele mais gosta é o saxofone. Então hoje na igreja dele, ele é um adolescente, jovem, por aí, ele bem novinho. Então, lá no culto, tem a orquestra, que a igreja é grande, parece que é a igreja que está sendo congregada lá no vídeo. Acho que é a igreja que está sendo congregada. Está sendo congregada lá, que é pastora. Então, tem aquele momento de louvor que eles deixam ele tocar o saxofone, o pessoal, o Espírito de Deus desce sobre a igreja. E ele tocando saxofone. Aí eu lembro que, na hora lá, aí na banda, nesse programa, estava o Kleber Lucas. Estava nesse programa de televisão. Aí o Kleber Lucas estava lá cantando, participando também. Aí tem um saxofonista na banda dele. E o saxofonista aí deu o testemunho dele falando. Mais ou menos igualzinho ele, só que eu fui um pouco diferente, que eu fui aprendendo a tocar. Hoje, instrumento eu gosto, é saxofone, tá? Aí ele falou assim: nós podia convidar ele para tocar conosco. Aí o Kleber falou assim: um dia tal, deu uma data lá, no teatro, onde eles vão estar apresentando. Ele disse: vamos convidar ele. Ele falou assim:
fulano, se você está assistindo a gente, você está convidado a tocar com a banda do Kleber Lucas, dia tal, então. Quando a minha esposa não estava em casa, quando ela chegou, ela disse, olha o testemunho que foi dado, a porta que abriu para aquele jovem, porque muitos falaram assim, não, ele tem muito a dar. Muita gente ouviu falar muito bem dele, desse jovem, né? Desse adolescente jovem, pelo que ele toca. Então, quer dizer, inteligência. Mas, de repente, a sabedoria de Deus foi invadindo a sua vida, para que ele pudesse, sem participar de escola, tocar. Então, inteligência, irmão. A inteligência leva nós a projetar o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente deseja. E o projeto nosso é curto, médio e longo prazo. Aquele projeto, o ano está chegando, até 3 anos, médio, 5 a 10 anos, para a gente poder estar preparado para viver aquilo que Deus tem reservado e preparado para nós. Na última pregação de quarta-feira, nós vimos o exemplo quando Jesus visita seus discípulos, já ressuscitados, e Simão falou, Pedro, vou pescar, os outros nós vamos também. E saíram para pescar e nada pegaram. Não pegaram nem uma piadinha. Aí quando eles estavam voltando, tinha um homem parado lá na praia. E esse homem lá na praia gritou, tem alguma coisa de comer aí? Não temos nada de comer aqui. Então lança a rede para a direita e acharei. Aí eles, Aí o barco jogou a rede para a direita. Quando jogou a rede para a direita, o barco travou, porque 153 grandes peixes encheu a rede. E ali, eles ficaram maravilhados, eu olhou, é o Senhor. Porque antes ele não tinha reconhecido, que era Jesus que estava parado lá, ressuscitado. É o Senhor. Aí o Pedroca estava vestido, pulou na água, depressa, né? Ele estava com pouca roupa. E aí, para se vestir e tal, eu tinha que aparecer, comparecer diante do Senhor. E aí, foram levar o barco. E aí, mas eles ficaram surpresos, né? Quando chegaram na praia. Quando chegou na praia, perto de Jesus, aí tinha lá peixe e pão cozido, assado, sobre pedra em brasa. Isso significa, o que eles estavam buscando alcançar, o Senhor já tinha pronto para eles. Venham comer comigo, que já estava pronto. Porque aquilo que eu projeto, você projeta, já está pronto. Porque é sonho de Deus. O Senhor, antes que você nascesse, o que Ele fez? Ele preparou tudo. Ele foi preparando o caminho de todos nós. Ele foi preparando a vida de todos nós. Ele foi preparando tudo que precisava, necessitava, ano a ano, dia a dia, mês a mês, semana após semana. E aí um dia ele olha, e no meio de mais ou menos, né, milhões de sementes, ele diz, você vai perguntar e vai nascer. Porque antes que eu nascesse e você nascesse, milhões de sementes a mulher recebeu, mas uma só, 2 ou 3, que é inteligente, isso é raro, mas geralmente é um. Perguntou a mulher, porque o Senhor diz, é você. Você que vai cumprir o que eu sonhei lá na terra. O que eu sonhei lá na terra, você vai lá cumprir para mim. Só que muitas pessoas nascem, mas depois não querem cumprir o que Deus determinou para ela. Por isso, irmãos, que você vê que tem pessoas que não é evangélico, não é crente, não acredita em Deus, nem na Bíblia, mas são pessoas que marcaram a história, que deixaram legados, que nunca frequentou uma igreja, mas deixou legado. Deixou legado. São pessoas que cumpriram o seu papel aqui na medicina, na ciência e em muita coisa que hoje as gerações desfrutam.
de pessoas que veio neste mundo com esse propósito de Deus de estabelecer no planeta alguma coisa, descobrir alguma coisa que poderia ser bem para a humanidade. Santos Dumont, por exemplo, ele era crente? O Santos Dumont. Então, vocês, irmão, eu não apenas um exemplo, mas quantos outros que são até ateus, eles não acreditam em Deus, mas vieram neste mundo com um propósito e cumpriram o propósito deles. Teve a sua infância ao seu crescimento. Assim também, nós, no dia de hoje, precisamos definir diante do Senhor como Bartimeu. O Bartimeu era um cego, que a Bíblia fala, um mendigo, quer dizer, ele mendigava, ele precisava da ajuda das pessoas que passavam por ali para a sua sobrevivência. Por que a Bíblia declara a vida do Bartimeu. O Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Sentado, quer dizer, entregue, estava entregue à própria sorte. Se alguém colocasse, se ninguém colocasse nada para ele comer, comprar alguma coisa, mas estava ali, entregue. Mas de repente, ele escuta, quer dizer, que ele ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começa a gritar. Quer dizer, quando ele escuta um barulho, gente falando, gritando, cantando, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É Jesus o Nazareno está passando. Com certeza, o Bartimeu tinha ouvido falar de Jesus. Isso aí eu ia gritar. Se ele nunca tivesse ouvido falar de Jesus, que Jesus era aquele que podia mudar a sua vida e a sua história. Ele não ia fazer nada. Com certeza ele era aquela pessoa como eu e você, quando passa perto de uma pessoa necessitada, diz para Jesus para mudar a sua vida. Creia nele, confia nele. Ele pode levantar o seu daí. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode transformar a sua vida. Basta você querer. E aí nós vamos embora. Às vezes nós vemos uma esmolinha lá para a pessoa. Hoje a gente não deixa menos de R$2, né? Pelo menos para a pessoa lanchar. Então. Aí vamos embora. Mas deixando uma palavra ali no coração daquela pessoa. E eu creio que o Bartimeu era a mesma coisa. Alguém que mendigava ou deixava a sua esmola, falava para ele. Tem um homem andando ali, chamado Jesus. Ele nunca viu história de pessoas. Porque quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começa a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí ele começa a enfrentar os primeiros problemas para mudar sua vida em sorte. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos apareceram ali, ô Bartimeu, que gritaiada é essa sua? Você está errando? Você está perturbando? O pessoal está passando essa gritaiada sua? Cala-te! Mas o que ele fazia? Gritava mais. Mas ele gritava cada vez mais. Quer dizer, ele aumentando a voz, o grito. Jesus, filho de Davi, ei, compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, ei, compaixão de mim. Até que ele usou, alguém está chamando para mim. Quem é que me chama aí? Quem é gritando para mim? Aquele cego lá. Ele está te chamando? Tá. Então, vai lá e traz ele até a mim. Busca ele lá. Aí vem o segundo grupo. Aquele grupo de apoio. Aqueles que querem ver a gente mudar, crescer. E quer ver a gente melhorar. Aqueles que, quando vê você de carro novo, roupa nova, família bem sucedida, melhorando sua casa, carro de empresa, né, de lojas, entregando, né, mercadoria lá na sua porta, se alegra. Não fica com inveja, não. Eles se alegram. Você está descendo um jogo de sofá novo lá na sua sala. Um jogo de quarto novo. Tá? Tem profissional
vezes eles veem uma piscina chegando no carro. Que lindo, tá chegando uma piscina na casa dele. Lá no frente deles. Agora a piscina lá. Pode colocar. Vamos lá na palavra. A pessoa, meu Deus, vai colocar na piscina. Eu só não tinha chuveiro direito na casa dele, agora vou colocar piscina. Ao invés de agradecer a Deus por aquela pessoa, pela grande conquista que ele está tendo, um sonho que está sendo realizado pelos seus projetos. O segundo grupo foi esse. Chegou lá que Marcos levou. Coragem, tem de bom ânimo. Ele te chama. Porque aqueles que foram enviados para chamar o Bartimeu estavam convictos. Se ele se apresentar ao Senhor, ele não será mais o mesmo. A vida dele não será mais a mesma. E o Bartimeu tinha isso dentro dele. Dentro de si mesmo ele tinha isso presente. E quando chamaram o Bartimeu, dizendo, coragem, ânimo, levanta, porque ele te chama. Primeira coisa que o Bartimeu fez foi atirar a capa e jogar de lado. A capa, irmãos, identificava ele. Primeiro como cego. Então quando eu era andando assim, via ele com aquela capa, já enfiava no bolso, na bolsinha, jogava uma esmolinha lá para ele. Por quê? Já porque era um cego. Era a sua identificação, mas ele era um fracassado, um derrotado, tanto que ele estava ali sentado. Na dependência das pessoas para viver. E de repente, Jesus está me chamando, olha, tirou a capa. Foi a primeira coisa que o Bartimeu fez, foi tirar a capa. O que ele sentia, ele não podia apresentar ao Senhor com aquela capa, fracassado, derrotado. Entendeu? Aquela capa daquele que dependia dos outros para sobreviver. Que a partir daquele dia ele não seria mais o mesmo. Então ele tirou a capa, atirando para o lado da capa, levantou-se o céu de um salto, quer dizer, de uma vez, ele não foi levantando, não, de um salto, pôs em pé. E foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. Aí Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Baixo, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele era certo, primeiro, ele viu uma capa que ele tinha. Segundo, o jeito que o cara foi, que ele não foi andando assim, caçando Jesus. Alguém conduziu ele até Jesus. Ele sabe que o cego, você deixa ele se braço a braço. Porque o cego queria atravessar a rua, você não agarra ele o pescoço, pelo braço, sai puxando ele. A Cristina se diz que ajuda para atravessar, sim. Aí você estende o braço, encosta nele, ele vai segurar o seu braço e você vai conduzir até o outro lado daquela rua ou daquela avenida, em segurança. Então, Jesus sabia, vendo tudo, mas sabia também que ele era Deus. Jesus era Deus, 100% com Deus. Ele sabia, o cara era cego, sabia que estava dentro dele. Perguntou: o que queres que eu te faça? E ele responde: que eu, mestre, que eu passe a ver novamente, que eu passe a ver de novo. É isso que eu quero. Eu quero ver de novo. Porque ele tinha perdido a visão, tinha perdido tudo, e agora precisava de ser renovado ali. E Jesus só lhe responde, sem tocar nele, sem fazer nada. Jesus não fez nada por aquele Bartimeu, só apenas dizendo: vai, a sua fé salvou você. A sua fé. Como a gente aprendeu no passo da fé, que a fé é a locomotiva que puxa os milagres, que puxa os vagões carregados de milagres. É a fé. E essa fé, disse Jesus, ela te salvou. E aí o que acontece quando Jesus manda ele ir? Imediatamente passou
Mas ele não foi, pelo contrário, seguia Jesus e estava fora. Se tornou um seguidor do Senhor. Ele fez aquilo que o Senhor esperava. Eu acredito que o Bartimeu foi um daqueles 120 do Atos dos Apóstolos, foi cheio do Espírito Santo para pregar a palavra, porque ele passou a seguir Jesus a partir dali. Ele não largou Jesus. E é isso que eu e você precisamos, a partir do momento que o Senhor realiza nossos sonhos, projetos, nós não temos que abandonar o Senhor, continuar na presença dele. Tem pessoas que às vezes o projeto dele é um emprego, numa firma X, aí é um emprego, Deus abre a porta. O que a pessoa faz? Afasta da igreja. Uma das coisas, para não devolver o dízimo nem consagrar a fé. Tem gente que faz isso. Aí encontra a pessoa, você sumiu. Eu estou trabalhando demais, eu tenho tempo, meu Deus. Se falar isso comigo, eu falo, então, vou pedir a Deus para tirar você desse emprego. Fechar a porta. Porque aí você volta para a igreja, para Jesus. Porque eu prefiro você desempregado salvo do que você bem empregado sem salvação. Eu prefiro você assim. Porque a pessoa, às vezes, realiza aquele sonho, aquele projeto de vida, e aí o que ela faz? Afasta de Deus. E um sintoma que a gente afastou de Deus é afastar da congregação. Porque tem gente que fala assim, não, eu não estou indo na igreja, não, eu estou com Deus, estou orando, está orando, projeto nenhuma. Que ignorância! Não existe isso! Não existe isso não! Eu estou longe da congregação dos irmãos, eu estou orando, meu Deus, não dá nada! Não dá nada! Nós temos que estar na congregação, nós temos que estar junto com os irmãos, nós temos que estar na porta dos céus, como disse Jacó, eis a porta dos céus, menino, Deus está neste lugar. Aleluia! Né? O Bartimeu passou a seguir Jesus. E eu quero que você, meus irmãos e irmãs, quando o Senhor escancarar a porta dos céus para você de bênção, continue com Ele. Com um bom carro, com uma boa casa, com um casamento. Continue com Ele com fama, com dinheiro, ou sem dinheiro, mas continua com Ele. Não abandona Ele. Permanece com Ele. Porque Ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais. Muito mais do que você pensa ou imagina. Ele tem para mim e para você. Ele tem para nós o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Então defina diante dele, Senhor, a tua palavra foi trazida e revelada. A tua igreja nesta manhã foi, ó Pai, o terceiro passo para a vida vitoriosa, que é definir diante do Senhor o que quer. E assim, ó Deus, nós definimos esse passo, Senhor, passo chamado definir diante do Senhor, para a gente poder pedir, buscar, para o Senhor nos dar, para o Senhor nos conceder. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha ficar fixada na mente, no coração de cada um dos teus filhos, para lembrar que eles precisam definir diante do Senhor como um projeto de vida, para que possa colocar para fora o que sonhou. E assim eu abençoo você, que assim esteja em algum lugar, que esta palavra tenha alcançado você. Se você está como um Bartimeu, com a capa do fracassado e derrotado, tire ela, porque hoje o Senhor muda a tua vida e a tua história. Assim como Ele mudou a vida do Bartimeu, Ele muda a sua também, em nome de Jesus.